Oi, gente linda, sejam todos bem-vindos ao PodTap, o primeiro videocast de sapateado do Brasil. Eu sou Juliano Antônio e tenho essa missão maravilhosa de comandar mais um episódio do nosso PodTap. E olha só, tem outros episódios já no ar, hein? Se você ainda não maratonou, tem 4 episódios incríveis para você maratonar. Antes de começar o nosso episódio, eu quero agradecer os nossos patrocinadores oficiais, a Block e a Chloe Mount Foundation. Quer conhecer um pouco mais dos produtos da Block e saber do trabalho social internacional da Chloe Mount Foundation? Então acesse o link que está aqui na descrição do vídeo ou se você está ouvindo o nosso áudio e conheça mais sobre elas. Aproveita, já curte, comenta e compartilha aí no nosso canal onde você está ouvindo o nosso episódio. Hoje o nosso episódio é sobre saúde, isso mesmo, saúde, formação em diversas áreas que também colaboram para o sapateado. E eu tenho 2 amigas incríveis aqui na nossa mesa do PodTap. Hoje eu vou ter a honra de entrevistar Bárbara Pardo, que é sapateadora profissional e médica, atualmente morando e estudando em Barcelona. Também vou entrevistar Sara Santos, nutricionista, professora e coreógrafa, e continua trabalhando aqui no Rio de Janeiro brilhantemente. Há tantos anos que eu conheço ela aqui, gente. Então, gente, bem-vindas ao PodTap. Obrigado por toparem estar aqui comigo. Obrigada. Muito obrigada. Uma honra. Ai, que bom ter vocês aqui. Tô muito feliz por vocês estarem aqui num episódio muito importante, porque, para quem não sabe, Bárbara e Sara sempre me socorrem. Mesmo à distância, eu mando mensagem para elas e elas que fazem o corre. Minha médica, minha nutricionista. Já tem anos que eu faço reeducação alimentar com a Sara. A Bárbara é todas as horas, literalmente. Eu tava em turnê na Europa. É infecção aqui, é infecção ali. E ela trabalha muito com homeopatia, que é uma coisa assim que eu sou encantado. E linka também com a alimentação, que a gente tanto conversa com a Sarinha. Então, pra gente começar o nosso papo, eu queria muito saber como que a dança entrou na vida de vocês, assim. Em que momento o sapateado ou a dança, né? Não sei qual foi primeiro pra vocês, entrou na vida de vocês. Começar? Então, eu comecei o sapateado com 6, 7 anos. Foi uma apresentação de teatro da minha irmã, que ela fez numa escola de dança. Eu assisti, eu fiquei encantada, eu nunca tinha visto. E aí eu nunca esqueço. Minha mãe, né, nunca esquece, porque eu me esqueci disso. Mas ela fala que eu olhei pra apresentação de sapateado e falei, mãe, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Eu preciso fazer isso. E de fato aconteceu, então foi aí que eu conheci o sapateado. Depois comecei, nunca parei, né? E comecei na escola de dança que a minha irmã fez a apresentação de teatro, né? E desde então, realmente, nunca mais me desvinculei, né? Ao sapateado. Sim. E você, Bá, como que foi? Ai, pra mim, eu tinha 8 anos e as amigas da escola começaram a fazer jazz. E eu pensei, eu quero dançar também. E pedi pra minha mãe. Eu fazia aula de piano nessa época, então eu já tinha um contato com a música e eu gostava. E quando eu cheguei na escola, diz minha mãe, que eu também não me lembro, mas ela disse que eu cheguei no horário de uma aula de sapateado e eu vi os alunos em sala e eu falei, eu quero tentar esse aqui. E eu entrei para fazer uma aula experimental de sapateado, uma aula experimental de balé. E aí o combinado era escolha uma dessas duas. E eu nunca consegui escolher e permanecer nos 2 até o final. Ganhei bolsa na escola. Gente, que incrível! E eu era CDF, assim, porque foi muita identificação. Assim, então já foi o tap de cara pra vocês 2. Eu não sabia disso. Sim. Já foi o sapateado de cara. Pra mim também foi, porque quando eu vi o espetáculo do Estúdio A, o que me chamou a atenção foi o tap. Tinha muitos meninos dançando. Eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto sapateado e nunca tinha visto muitos meninos dançando. E era uma galera assim, eles eram um papo de 12, 15 meninos dançando hip hop com sapateado. Era junto. Que incrível. Aí eu lembro minha mãe me apresentou pra tia Alexandra e eu falei, eu quero dançar com eles. Vem ano que vem fazer o teste do projeto social. E fui. Mas também foi o tap. E assim, minha mãe é bailarina, então eu cresci assistindo muita coisa. Dança árabe, dança afro, os vídeos dela de moderno, não sei o quê. Nunca interessei. Eu tenho memória de deitado no ensaio da minha mãe, assistindo, criança. Ela botava um colchão, ia pro ensaio e eu ficava assim. Nunca interessei. O dia que eu ouvi o sapateado, acabou, pimba. E aí, quando eu comecei a viajar para campeonatos, mas quando eu vim no Tap em Rio, aí que eu falei, é isso. Porque eu vi profissionais, aí eu pude ver aonde você poderia chegar, né? E aí, linkando também com isso do estudo, eu conversando com eles, todo mundo tinha uma formação. A Adriana Salomão, a Samantha Varela, eu ia conversando com um dos professores que eu me interessei ali, e eles iam falando, formei em educação física, formei em fisioterapia, formei em relações internacionais, fiz administração.
Eu falei, tá aí, eu tenho que estudar. Eu já queria, eu sempre fui meio nerd. E aí foi que eu caí na publicidade. Teve uma longa história antes da publicidade, mas eu fiz. Como que foi vocês pensarem nessa formação acadêmica de vocês? Vocês já queriam trabalhar na área da saúde ou não? Pintou assim, vou pegar essa chance e agora eu vou estudar isso, que não, a priori, não tem nada relacionado ao TEP, né? Primeiramente, depois vocês linkaram, né? Para mim, eu venho de uma cidade pequena, eu sou de Taubaté, interior de São Paulo. E na cidade de Taubaté, o que tinha de dança, de arte, era escola de dança e apresentação de final de ano. A gente tem um teatro lá, mas às vezes só, muito raramente, ia alguma apresentação de fora, geralmente teatro. Então, apesar de desde pequena começar a dançar, eu nunca tinha essa relação de alguém profissional trabalhando como performer, porque eu gostava de dançar. Não queria só dar aula, eu queria ser bailarina, e isso eu descobri muito cedo, assim, com 12 anos, era tudo que eu só queria fazer isso. Mas não tive muito incentivo. De, assim, quase ninguém à minha volta falou, você pode viver disso. As pessoas falavam, não, você vai morrer de fome, você tem que escolher uma outra profissão. Eu acho que muitos de nós... Sim, a gente ouve isso, sim. Por isso. E assim, eu fiquei com essa ideia na cabeça, mas eu fiz um combinado comigo mesmo de que acontecesse o que acontecia, eu nunca ia parar de dançar e eu ia achar um jeito de trabalhar com isso. E eu sempre tive uma outra paixão, uma curiosidade infinita. O corpo sempre me despertou muita curiosidade. E aí eu tinha curiosidade de entender mais ou menos como a gente funcionava por dentro. Aí eu falei, cara, eu acho que eu quero fazer medicina. Foi uma coisa assim mesmo. Eu acho que eu quero fazer medicina porque eu quero poder tomar as próprias decisões para o meu próprio corpo. Eu quero entender a minha saúde. Isso sempre me instigou demais. E eu tentei fugir dessa escolha várias vezes, eu confesso para vocês, porque eu falei, cara, eu quero dançar, como é que eu vou fazer uma Como é que você vai linkar faculdade de medicina dançando? Tudo muito grande, exigente demais. E aí foi essa época da escolha, no final da escola, terceiro ano ali de colégio, foi muito sofrido fazer, sabe? Eu tentei fugir de várias maneiras, mas eu senti essa necessidade. Então, eu falei, eu vou encarar. E esse combinado permaneceu. Eu vou tentar universidades em lugares que eu vá poder tentar ser artista, porque eu preciso sair da minha cidade. E foi o que aconteceu. Eu acabei passando na Unirio, que é a Universidade Federal daqui do Rio, e eu não conhecia nada do Rio, peguei minha malinha, falei, vou. E no primeiro dia que eu cheguei no Rio de Janeiro, eu tinha alugado uma pensão para morar. Eu cheguei na frente da pensão e do outro lado da rua estava escrito estúdio de dança. Não! Placa, eu juro. Olha, parece mentira. Gente. E aí eu me lembro de deixar a mala dentro do quartinho na pensão, atravessei a rua, bati lá e veja bem, estava tendo uma aula de TEP. Gente, o destino. Nossa, que coincidência! Juro! A vida, o universo é incrível. E aí, quem tava dando aula era o Thiago Marcelino. Pô, caramba. gente, um salve pro Thiago, adoro ele. Eu gosto dele também. E eu cheguei lá, eu já dançava fazia muitos anos, eu já tinha o TEP em todos os poros do meu corpo, e eu cheguei e falei, oi, posso fazer um plano experimental? Era uma aula de iniciante, aí eu fiz a aula, ele terminei a aula e falou, Bárbara, mas você não tem que fazer nada aqui na aula de iniciante. Eu falei, eu já danço já faz 1 bilhão de anos. Ele falou, eu preciso de alguém para me substituir, porque eu não tô conseguindo mais esse horário e eu tô saindo. Você não quer dar aula? Jesus, falei, nossa. Gente, e eu tinha vindo de Taubaté, eu tava louco para achar um trabalho para poder sobreviver aqui. E eu já dava algumas aulas em Taubaté, assim, nenhuma turma fixa, mais esporádico. Eu falei, eu quero, preciso. No fim, consegui esse trabalho lá. Eu virei professora de sapateado e de balé clássico, que eu também vim do balé. Eu fiz balé todos esses anos, dos 8 aos 19, pela Royal. E eu comecei como professora aqui no Rio, no meu 2º dia, eu acho que eu estava aqui. Que incrível. E aí a minha carreira foi... Ou seja, não era pra parar. Não era pra parar. Não, a vida não deu nem essa chance de parar de dançar. Mas eu acho que isso é muito... Na minha vida, isso tem sido muito presente. E eu tenho uma crença nessa situação, que é a hora que você conta pra você mesmo, você joga pro universo. Eu falo universo, mas assim, seja Deus, seja... A hora que você joga no fluxo do mundo, sim, que você quer fazer aquilo, que aquela decisão você tomou, e você bota o propósito,
as coisas vão chegando, é Você falou impressionante. sobre o propósito, né? É impressionante. Acontece, Impressionante. é verdade. E assim, foi durante toda a minha formação, o meu crescimento na medicina foi junto com o meu crescimento na dança. E aqui no Rio eu vi que sim, eu poderia ter uma vida de artista que ninguém nunca me avisou que existia. Fui na descoberta mesmo, sabe? Então aqui conheci muito mais pessoas, pude fazer mais aulas. Sim, sim. Ter mais trabalhos como performer, não só como professora. Só professora, né? E aí foi essa descoberta. Gente, que incrível. Muito legal. Com você foi a mesma coisa, você nunca parou de dançar também, né? Eu sempre te vi, a gente sempre dividindo sala como aluno nos eventos, e você nunca parou, e dando aula, e mais aula, e mais aula. Abre consultório, continua no consultório também. E a faculdade, como que ela chegou assim, você decidiu a nutrição? Então, é um pouco curioso, porque eu com 17 anos, eu já estava na La Dance desde os 13. E antes da La Dance, né, que eu trabalho até hoje em dia com a Paty Taranto, né, eu fazia parte de uma outra escola e eu com 13 anos eu já dava aula. Eu já era assistente. Sim. Na verdade, não dava aula, né? Eu era assistente da minha professora. E a professora falou, Sara, eu não tenho mais o que oferecer para você aqui. Essa escola não foca no sapateado, você precisa sair. E eu tinha uma certa resistência com a La Dance. Porque, enfim, eu achava que era uma coisa muito... A história é engraçada, né? Mas eu achava que a La Dance comprava os festivais. É muito louco. Deus, Que eles ganhavam primeiro, segundo, terceiro lugar nos porque festivais. são bons mesmo, já trabalhei lá, aí, são bons mesmo, posso atestar, gente, conheço eu Paty. tinha uma resistência, eu tinha uma amiga da escola, enfim. Sei que minha professora falou, Sara, vai. E aí acabou engravidando, aí entrou uma outra professora que eu não me identifiquei, eu falei, tá bom, eu vou ter que ir. Eu entrei lá e vi uma realidade totalmente diferente, tive que voltar muitas casinhas, né? Porque lá, enfim, minha mãe minha filha é avançada. Pode colocar minha filha... Eu, 13 anos. Olha, senhora, aqui o avançado é diferente. A pessoa da secretaria... Pode colocar, minha filha é avançada. Ela é assistente da professora. Corta para. Eu indo pra aula da avançada, acompanhando nada. A Patrícia, no final, chamando a minha mãe. O que eu faço hoje em dia com as pessoas, né? Então, a sua filha não acompanha essa turma. E aí, eu tive que voltar, né? Foi bem difícil no início. Mas, enfim, a Paty, logo, assim, 2 anos que eu estava lá, eu muito fominha, sempre também muito CDF, a Paty viu um potencial em mim que nem eu sabia que eu tinha. E também começou a oferecer para mim, que ela viu que depois de já estar mais integrada com a escola, eu comecei a ajudar também as pessoas, né? E aí, pelo menos os 2, 3 anos que eu estava lá, e aí eu com 15, 16 anos, ela me ofereceu o programa de estágio que tinha lá. Então, lá tem um programa de estágio de 2 anos para você, né, estar como professora. Então, eu estagiei com a... muito massa, muito massa. Tinha muita gente contrato, tudo certinho, não, é bem massa. Ainda. É bem massa. E aí ela falou, eu acho que você tem potencial em estar trabalhando com isso como professora. Tipo, eu vejo você. E ela nem estava precisando na época de professor, tinham vários professores. Mas aí eu comecei a fazer o estágio com ela, principalmente. Então, eu acompanhava sempre. Depois, ela passou por um período, enfim, que ela tinha que estar mais ausente. Eu comecei a assumir as turmas dela de intermediário, muitas vezes, que, por sinal, era uma turma que é Coutinho, né? Sim, Sara Coutinho. Hoje em dia, sim. Também fazia aula, era adolescente. E aí, resumindo, eu comecei a me apaixonar já muito mais do que performance como professora e coreógrafa. Sim. Que aí ela me deu depois a oportunidade de eu coreografar uma turma de intermediária. A primeira coreografia que eu fiz foi um conjunto de intermediário. Eram as meninas da Coutinho e tudo mais. Meninas incríveis. Então, assim, a Paty abriu uma porta ali pra mim que eu não imaginava. Só que aí, com 17 anos, eu já tinha ido a Nova York e tudo mais. Com a La Dance, que a minha primeira viagem internacional foi a La Dance, fazendo um intercâmbio, assim, que nós fomos pro DC Tap Festival. Sim. Depois fomos pra Nova York, lá na Broadway Dance Center. E eu fiquei, assim, enlouquecida, que aí eu vi, tipo, como assim, né? Que mundo é esse? E aí eu fiquei louca. Eu falei, eu quero isso pra minha vida mais, né, do que eu imaginava. E aí eu, com 17 anos, falei com a Paty, olha, eu quero ir pra Nova York, eu quero dançar, eu quero estar dando aula, que isso aqui, ela, calma. Então, aí a Patrícia que colocou os meus pés no chão e ela falou, calma. Primeiro, você tem que ter uma segurança aqui. Você tem que ter sempre um plano B, Sara. Se você quiser fazer a faculdade de dança, beleza, faz a faculdade de dança, eu também fiz e tudo mais. Mas você sabe que na faculdade de dança aqui não tenho sapateado. E você é totalmente sapateado. Eu não tenho, né? Eu até tenho experiência no balé, fiz muitos anos, fiz um pouco de jazz também, fiz um pouco de contemporâneo, mas sempre foi o meu foco sapateado. Então ela falou: você precisa, né, ter uma coisa estável.
você precisa ter uma faculdade. Aí caiu, sabe, eu botei meus pés no chão e ao mesmo tempo fiquei tipo, ai, caramba, né? Mas tudo bem, foi muito importante, que não era tão fácil assim. E aí eu falei, mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E nessa mesma época, eu estava com obesidade grau 1. Eu tava bem acima do peso. E aí eu comecei a querer me cuidar. Porque antes as pessoas... Minha mãe falava muito e tudo mais, mas eu não tava no momento, não estava bem pra... Enfim, não estava disposta a mudar o meu estilo de vida, nem nada. E aí eu decidi, eu vi um anúncio na academia, e aí de uma nutricionista, fui na nutricionista. E ao ir na nutricionista, eu comecei a gostar muito da forma que ela trabalhava. Sim. Falei, caramba, e se eu fizesse isso? Aí comecei, enfim, a me aprofundar, a pesquisar muito sobre isso. Eu gostava sempre muito de biologia, eu era péssima em geografia, história, matemática, física, química. Tudo bem que tem um pouco de química na nutrição, mas assim, não era uma boa aluna, eu confesso, em muitas matérias. Então, assim, meu negócio era dançar e tal. Aí, enfim, eu vi que eu gostava muito de biologia, eu falei, cara, tá aí, nutrição... biologia eu gosto, eu me entendo, então pode ser uma vertente. Aí foi aí que eu comecei a nutrição por conta disso. Sim. E acabei me apaixonando mesmo, porque eu tinha muito receio também de eu iniciar e não me identificar como muitos, né? Muitas pessoas começam qualquer faculdade, né? E acabam desistindo. E com relação a vincular, né, as duas profissões e tudo mais... Já é mais difícil um pouco pra mim, porque eu fui... E também é muito louco, porque às vezes eu já passei por períodos de pensar, cara, não, e se eu só focar na nutrição e tudo mais? E aí vem uma oportunidade e surge assim pra praticamente dizer não. Né? Não, calma, não é isso. Em vários momentos eu passei por situações assim bizarras, num período exato de eu estar pensando em talvez me desvincular, e uma oportunidade vinha mostrando que não. Inclusive, esse ano, eu estava até pensando seriamente em focar 100% na nutrição. 100% não, mas focar mais e me dedicar mais à nutrição e me desvinculando, né, mais a dança. E acabou que não. Acabou surgindo uma oportunidade que me fez repensar. Eu falei, não, então eu vou... É o propósito, né? Que a Bárbara falou. O propósito, que quando a gente tem esse propósito, a gente pode fazer o que for. O propósito, a vida vem e faz assim, volta aqui, vem aqui, volta aqui. E é muito lindo de ouvir isso, porque tem muita gente que tá ouvindo a gente, tá nesse momento, tem uma galerinha que tá decidindo que vai estudar. E ao mesmo tempo é bom ter o pé no chão. Essa conversa que a Paty teve com você foi uma conversa que a tia Alexandra teve comigo também. Claro que eu fiquei deslumbrado, gente, depois de vir pro Tap in Rio. Claro que eu fiquei deslumbrado depois de ver as companhias profissionais, depois de ver a Chloe, de ver... Claro que eu não quero... Queria ir embora, era isso, eu queria ir embora, queria viver, beijo. Queria chegar aqui, um chorus line da vida, chegar no Rio de Janeiro e fazer audição. A tia Alexandra falou, aí ela falou, eu tenho graduação e pós-graduação em psicologia, sou dono dessa escola, na época, uns 30 anos, você vai estudar. E aí foi que mas eu sempre quis, assim, eu sempre fui meio nerd, então eu não queria parar de estudar naquela época e tinha coisa dos meus amigos, o círculo social também motivava, né? Por mais que eles não iam continuar sapateando muitos deles, mas a gente tinha essa competiçãozinha, quem vai passar em qual faculdade? E aí aconteceu, deu fazer a publicidade. Eu tinha pensado em fazer dança também, mas por não ter muito foco no TEP, eu falei, não, eu posso estudar o TEP, sei lá, eu vou para um curso no Rio, vou para Nova York, vou na Europa, foco mais, mas eu preciso de uma graduação, né, para poder ter esse... E acabou que eu juntei os dois, né? A comunicação com o sapateado e tudo mais. Sempre trabalhei junto. E podia alterar isso, né, Ju? Tipo, a faculdade de dança, gente, sapateado do jeito que é hoje em dia, né? Antigamente eu até poderia entender. Mas, assim, é um absurdo, né? Não ter, assim, a modalidade. Sim, eu já ouvi alguns estudos. Inclusive, ouvi da Valéria Pinheiro uma frase que me marcou. Os sapateios, além do tap dance, mas os sapateios, né? Que tem na cultura brasileira, é algo muito rico. De norte a sul e muda o nome, mas tem já algo que é a música com os pés. Vem o tap dance pro nosso país também, essa arte preta, bem, que tá ali gritando, né, junto. Só que na formação acadêmica é meio que, pouca gente faz, não tem muito estudo. O que é bom é que tem muita gente batalhando e fazendo agora, né? Tem gente publicando trabalhos, tem gente brigando mesmo, vamos entrar pro meio acadêmico e fazer acontecer. E eu acho que é um processo, né? A gente tem que começar a gritar, que aí vão ouvir. E não só o tap dance, tem outras modalidades também que não são tão estudadas, não são tão aprofundadas. E porque talvez a licenciatura vai só aprender a dar aula, ou porque é bacharelado, vai ser só performer, mas quando você chega lá na Europa ou nos Estados Unidos, meu amor,
O tap dance tá no... Aqui, ó. O balé, o tap dance, o hip hop tá aqui. O canto, a atuação estão aqui. Não tem dessa. Pode não ser o seu foco. Aí é outra história. Mas tá ali na formação acadêmica, não só da escola de dança, mas na universidade também. Acho que fica aí também pro pessoal, né? Ver, eu acho que é uma fala muito importante. Aproveitando que a gente chegou nesse momento, né, da formação de vocês. O performer, o tap dancer ou performer é um atleta de alto rendimento. Isso agora, aos 31, eu acho que eu posso falar com mais propriedade. Depois das últimas experiências que eu tive na Turquia. E como vocês acham que as pessoas têm que se cuidar para isso? Porque não tem um guia, né? Não tem um manual quando você está dançando na escola de dança, por mais que tem professores extremamente capacitados, outros nem tanto. Isso é a maioria, na verdade, hoje. Então você não sabe da comida, você não sabe do alongamento, você não sabe se recuperar. Então, como que vocês acham que as pessoas têm que se cuidar, né? Essa parte da saúde, o atleta de alto rendimento, performance. Gente, quem tá no show, quem tá no palco, meu Deus, são muitas horas. Quem tá dando 5, 6 horas de aula também, os prejuízos pro seu corpo, se você não cuida, nossa, são... a gente sabe. Se você me permite, assim, eu queria fazer um link sobre o que a gente estava falando com essa sua pergunta de agora, que eu acho muito importante. Primeiro, eu acho que para quem está ouvindo a gente, quem está na fase de escolher o que fazer da vida, entendendo essa transição, é triste a gente ter que, não estou falando de eu quero, estou falando de ter que, para ser artista no Brasil, escolher uma outra profissão para poder pagar as suas contas. Isso me deixa muito triste, sabe? A questão de estudar o que você quer, que acho que fizemos escolhas, nós duas, conscientes, né, de que estávamos fazendo. Você vai levar 2 carreiras estudando uma coisa, mesmo que ela tenha a ver com a sua arte, que foi o seu caso, que você linkou lindamente, ou algo que é mais diferente, as pessoas falam que o que eu escolhi é muito diferente. Hoje em dia eu não acho mais outro papo. São 2 coisas, e são 2 coisas que exigem muita responsabilidade. Então, eu acho que a gente tem que entender, se você quer uma carreira na dança, como tap dancer, você vai ter que ter um entendimento de que o seu corpo vai te exigir e você vai ter que aprender a lidar com ele, que foi exatamente o que você falou. Isso já vai te demandar tempo, já vai te demandar uma certa concentração nessa área. Enquanto você faz a sua outra formação, enquanto você trabalha na sua outra formação, e até mesmo para linkar essas 2 coisas. Então é muito importante, a Sara falou, pensei em desistir várias vezes. Eu penso em desistir várias vezes, gente. Não é simples, não, é pesado, sabe? É pesado. Nós somos seres humanos. E assim, eu cheguei numa época da minha vida que eu já tinha feito a formação. A minha formação foi muito puxada de horário, porque era estudar uma faculdade integral, chegar em casa 6, 7 horas da noite, o dia que eu não tinha plantão noturno, dar aula até às 10, depois estudar mais, final de semana dançar o final de semana inteiro, porque tinha evento, tinha não sei o quê. Não tem tempo para você ter ócio criativo, não tem tempo, muitas vezes, para você ir numa academia fazer a musculação que o nosso joelho do sapateado precisa, por exemplo. Estou falando só do joelho, mas não é só isso, né? Muitas vezes a alimentação fica prejudicada e a gente precisa, eu estava falando com a Sara, a gente precisa de uns nutrientes básicos para você dar conta dessas 2 escolhas. Sabe? Então, é muito importante ter isso em mente, sabe? E você entender que você precisa se organizar, você precisa colocar a sua cabeça a seu favor e entender que, às vezes, você vai precisar puxar a sardinha mais para um lado, às vezes mais para o outro. Às vezes, muitas vezes, eu precisei ser um pouco mais do que artista na vida, um pouco mais médica do que artista na vida. Outras, muitas vezes, eu precisei ser mais artista. O corpo da gente pede, sabe? O corpo pede, sim. Não é só o dinheiro que pede, às vezes. Então, eu comecei a adoecer quando eu dediquei muito à publicidade, que eu amo a agência, assim. Um dia ainda tenho vontade de voltar a trabalhar muito com a agência, ter minha agência de novo. O Ramon, que é nosso roteirista, foi meu estagiário. Eu conheci o Alisson, que é um dos diretores que na faculdade, amo. Mas o meu corpo começou a travar. Quando eu ficava horas e horas sentado numa mesa, depois de tantos anos dedicado à dança, o corpo começou a travar. As dores começaram a aparecer, os músculos começaram a enfraquecer. Foi uma coisa de louco. E o peso, eu comecei a ganhar pesos como um louco, assim.
mas porque o corpo pede, o psicológico também afeta. E hoje meu entendimento é bem diferente. Quando eu procurei a Sara, eu tinha voltado dos Estados Unidos, eu tinha engordado muito. A diferença dos Estados Unidos, quando eu morei lá, para quando eu voltei, foi 20 quilos. Vocês me conheceram, mega magro. Só que não foi 20 quilos adquirido com músculo, com... Não, engordei. Buf! E com isso eu não fortaleci os músculos. Aí quando eu voltei, eu tava passando mal, bronquite, não sei o quê. Aí começa, né? O corpo vai dando sinais. O médico, eu fiz o exame de coração. Fui ver tudo, fui fazendo check-up, né? Olha, eu vou te dar 2 alternativas. Ou você agora começa... Eu tava com 26 anos. Ou você vai começar a cuidar do seu colesterol, ou eu vou te dar já o remédio pro coração, já. 26 anos. Gente, isso é muito novo. Muito novo pra tomar um baque desse. Ou você se reeduca, porque aqui eu não tenho muita... E eu sou médico, então pra ele era bem prático ali, né? Ele falou a solução. Eu não consigo fazer muito. Mas é isso. Eu lembro o meu susto, a minha cara de... Meu Deus. E eu acho muito louco, porque assim, essa coisa do corpo e tudo mais, você falou de ser um atleta, né, também, que as pessoas acham que o sapateado pode ser, mais tranquilo. Mas assim, eu sinto que no balé tem essa exigência do físico, né? Sim. Até mais, às vezes, do que tecnicamente. Eu fico Sim. impressionada. Nossa, Eu atendo bailarinas. É cruel. E assim, é surreal. Tanto é que um dos projetos que eu gostaria muito é estar trazendo muito a nutrição vinculada à dança, tentar introduzir a nutrição nas escolas de dança, porque eu sinto que muita gente não tem uma noção. Eu vejo várias bailarinas e todo mundo, às vezes, no intervalo entre aula, comendo fandangos, ou então, enfim, coisas que não vão agregar da forma que realmente precisa. Não, eu fiquei chocado. Eu lembro naquela época que eu fiz carnaval, você falou, não, um pedaço de goiabada. Só come isso. Um pedaço de goiabada te dá a energia do seu... Quantas horas você ensaia? Eu falava, é tanto. Eu não tenho tempo de cozinhar. Pega um pedaço de goiabada, bota na boca, vai embora. Você não dá consciência do que você precisa em determinado intervalo, né? Porque tem isso, tem momentos que precisa de um carboidrato de rápida absorção, dependendo do intervalo que faça. Enfim, e assim, eu sinto que no balé tem essa exigência do físico e que, consequentemente, as pessoas já se preocupam muito com a questão do físico desde o início. Eu não sinto, lógico, porque no sapateado não tem essa pressão estética e do físico, né? Graças a Deus que o balé exige, né? Que é muito ali rigoroso. Porém, não exigindo, eu sinto que as pessoas acham que isso não tem influência, sendo que, assim, a pessoa com sobrepeso ou obesidade, ela, consequentemente, ainda mais com uma atividade de impacto, que é o sapateado, ele tem um impacto, já sobrecarrega muito, já as nossas articulações no geral. Nossa, muito. Então, assim, os joelhos, o tornozelo, os pés, tudo, o corpo sente muito. A pessoa com sobrepeso ou obesidade, por si só, já tem uma sobrecarga nas articulações. A pessoa fazendo uma atividade de impacto, 10 vezes mais. E se a pessoa ainda por cima não fazer um fortalecimento e não cuidar da alimentação da forma que precisa, só piora tudo, né? E fora que eu acho que as pessoas têm que ter essa consciência de que a alimentação também influencia na performance, né, do artista, também na disposição, enfim. Sim, nossa, e fora no tudo, ganho. Criatividade. Total. E também no ganho de massa magra, né, também, que é importante, né, da gente prevenir. Então, ter um mínimo ali de noção do que de proteína precisa ingerir, de carboidrato. Até porque a indústria tem uma pressão, por exemplo, os performers, eu vou dizer, né? Enquanto performar, a indústria tem uma pressão. Você entrou com uma medida tal, você tem que manter aquela medida. Sim. Ponto. Mas se você perder ou ganhar, é péssimo. Mas perder também é péssimo, porque você não tá se alimentando. Tem gente que ganha, tem gente que perde. Mas perder, às vezes, é muito mais fácil quando você tá no pique de show. Sim. E aí é um problema, porque assim, até você se reeducar, comer bem, e academia... perde muitas vezes massa magra. Massa magra, é isso que eu tô falando. Perde massa magra, você começa a se enfraquecer no palco. Eu falo porque as experiências recentes que eu tive de show, fazendo pegada com as meninas e lifts, coisas bem pegadas... Meu amigo, se você não se alimenta, se você não faz um fortalecimento, você vai perder. E aí junta clima, estilo de vida, psicológico, vários outros fatores. E a pessoa tem... Mas eu acho que essa consciência também vem com a maturidade. Eu falo pra ela vir sozinha, né? Claro que tem outras influências de ter amigos, professores... Mas ela vem com a maturidade, porque você vai se arrebentando. Exato, mas eu acho que não precisa ser assim. Não, exato. Precisa ter essa consciência no geral, né? Precisa ter e assim, os corpos são muito diferentes, isso. né? Então, assim, Sim. uma coisa que serve pra mim, eu tô aqui falando a dica que a Sara me deu, mas talvez não serve pra você, não serve pra outro corpo. O sapateado vem de uma cultura de corpos diversos, diferentes. E que é incrível. E que é incrível, é maravilhoso. Então, por isso mesmo, a gente tem que se atentar. Cada corpo é de uma maneira, exige uma coisa, uma rotina, uma alimentação, uma medicação diferente. E a gente tem que estar atento. Principalmente, a gente quer se dedicar. Beleza, igual qualquer carreira. Talvez uma outra carreira eu tenho que ficar fazendo pós, eu tenho que atualizar todo ano o mesmo livro, eu tenho que ler uma atualização.
o artista que trabalha com o corpo, ele tem que estar ali muito atento aos sinais e é recorrente batendo bola com os profissionais da saúde. Você tá ali com o nutricionista, com o médico, com o fisioterapeuta, com o instrutor de pilates o tempo todo. E fora que muitas vezes somos autônomos, né? Sim. Então, assim... Custa, né? É isso, é sobre. Porque se você se lesiona, se machuca ou então tá com a imunidade muito baixa e toda hora fica doente por não cuidar, às vezes, também da alimentação, entre diversos fatores, é isso, você fica na mão, né? E aí é delicado, a gente tem que se cuidar mesmo, porque quem vive realmente somente da dança é uma escolha difícil, principalmente também por isso. Por isso também eu quis muito escolher outra profissão, porque é isso, se eu me lesiono, eu consigo atender. Eu posso estar com o joelho ferrado, mas eu posso estar aqui não é a intenção, atendendo. mas se acontecer, eu tenho... Tem essa segurança. Então, assim, é muito importante. Quem vive só disso, cara, se cuida, pelo amor de Deus. Faz um fortalecimento, faz uma musculação, cuida da alimentação. Uma outra questão, acho que muito importante de ter essa consciência desde o início, quando você opta por vou viver disso, que seja uma parte da sua renda, mas você é profissional da dança, falando no sapateado, não só pensar naquele foto daquele momento presente que você está vivendo, mas a longo prazo, porque se você não organiza o seu estilo de vida, se você não está sabendo o que você está fazendo com as suas escolhas diárias, a longo prazo você destrói seu cérebro bioquimicamente. Comer errado, você constrói um cérebro que não funciona a seu favor. Você começa a ter fadiga crônica, cansaço crônico, sabe aquela... Tô dormindo mal, dormindo menos de 7, 8 horas por noite, em horários onde não... tarde demais. Não se hidratando. Não se hidratando. Você não consegue reconstrução tecidual que é feita durante a noite, com uma boa noite de sono. Você não consegue todas as fases de sono que o seu corpo precisa para se recuperar. A musculatura Aprendi precisa. isso com a minha lesão ano passado. Eu não sabia disso que você falou da reconstrução de tecido. Quando eu machuquei o tornozelo aqui no Rio. E eu tinha que voltar pra Turquia em uma semana para um batidão de 10 horas de ensaio. Foi você que falou, eu preciso que você durma. Exatamente. Falou, eu preciso que você durma. Se você quer recuperar rápido, esse é o horário que seus tecidos vão reconstruir. Exatamente. Eu não fazia ideia disso. A gente precisa dar tempo para o corpo se recuperar e você poder manter a sua saúde física, em termos de musculatura, em termos de bioquímica, sabe? Do funcionamento. Então, assim, uma outra coisa que nós bailarinos, sapateadores, a gente tem muito internalizado uma dorzinha eu aguento. E aí, você começa a negligenciar que o seu joelho, quando você faz um wingzinho com uma perna só, ele dá uma dorzinha, mas eu não faço wing toda hora. E aí eu faço um pliezinho aqui nos movimentos de bounce, mas eu aguento, é uma dorzinha. Então você começa a negligenciar aquilo e aquilo... Vira uma bola de neve. O corpo soma, sabe? O corpo fala. O comer mal, daqui a 10 anos, se você não está se alimentando e você está exigindo do seu corpo, daqui a 10 anos, a sua cabeça não vai mais ter a clareza mental que você tinha. Você não vai ter memória assim, sabe? A sua memória, ela fica deficiente. Então, a gente precisa construir um corpo físico, em termos físicos e mentais, assim, para justamente ter matéria-prima para sobreviver a uma carreira de dança, sabe? E emocional. Total. Porque essa falta de cuidados, e aí acho que todos nós aqui que estamos aí na faixa dos 30, podemos falar que se você não constrói seu emocional, se você não se cuida, não se organiza, cada dia você pensa nessa sua organização, o emocional vai lá para baixo e emocional lá embaixo não constrói carreira, gente. Nem fala, ainda mais o mundo da dança. Ainda mais o mundo da dança e o tap dance que é nichado, né? O sapateado que é nichadíssimo. Então as oportunidades já são muito poucas. Então o profissional autônomo já tem que pensar nisso tudo e ainda por cima não constrói esse emocional. Gente, quantos colegas a gente vê desistir da carreira por causa disso, da falta do emocional? Sim. E a gente vive num país, socialmente falando, culturalmente falando, já não tem muito acesso à saúde, saneamento básico. Então, assim, já é difícil. Então, para quem tá ouvindo a gente, para quem tá vendo, conseguir ter esse entendimento que vocês estão trazendo, buscar dentro da sua realidade, o SUS tá aí, viva o SUS para isso, ou tem amigos, ou as duas aqui online, para poder começar a entender um pouco melhor, porque quantos sapateadores mais velhos a gente sabe que já fizeram reposição na bacia, já fizeram enxerto no joelho, já tem isso, já não fazem passos tal, X, Y, Z. Temos exemplos também extremamente positivos na nossa área, mas também temos outros que a gente fala assim, meu Deus, se eu não me cuidar... Não, e assim, eu sou tem uma frase, inclusive a minha nutricionista
fala muito também, que eu precisei procurar nutricionista em algum ponto da vida. E ela tem a seguinte frase: o simples funciona. E é isso, gente. Cada um tem sua realidade. Sim. E é caro procurar multiprofissionais. Sim. Mas vai pro básico, sabe? Pro básico, o básico isso. é dormir Sim. 8 horas por noite, num horário decente, antes da meia-noite, sabe assim? Todos os dias dormir, acordar no mesmo horário, para você ter reconstrução tecidual, para você ter descanso, para o seu corpo aguentar o tranco das escolhas Sim. do dia a dia. Você comer as refeições, os grupos alimentares corretos em cada refeição. Sara sabe muito melhor falar sobre isso. Comer comidas que tenham cores para te trazer os nutrientes essenciais. Entender que você precisa pensar assim na sua proteína, né? Uhum. E o carboidrato também, né? Que é importantíssimo para dar a energia que a gente precisa. A parte alimentar, entender, poxa, como é que tá a minha situação social? O que eu tô fazendo para ter o meu emocional no lugar? Porque a vida é corrida e é difícil demais. Sim. Então, assim, tem que buscar uma meditação, eu tenho que ter todos os dias meia hora comigo, respirando, deitado no sofá sem usar o telefone, sabe? Pensar que você também precisa parar e entender que, como sapateador, você não trabalha só da cintura para baixo, que você precisa aí é outro alongar tópico. o seu corpo Deus. inteiro, Sim. fortalecer Exatamente. o seu corpo inteiro, sabe? E tem internet gratuito com Sim. aula de alongamento, Sim. com fortalecimento Quando eu comecei a fazer muscular, fisioterapia que com seja. a Gabi que fisiodança, eu lembro que a primeira coisa ela falou: eu vou gravar 10 minutos que você vai ter que fazer todo dia de alongamento. É o quê? 10 minutos. Exatamente. No mínimo, eu preciso que você coloque qualquer música, se você quiser, abre seu essencial. celular, grava. Você vai começar a fazer. Porque a gente precisa, o corpo, é uma unidade, né? É uma questão de, assim, seja qual for a sua realidade, você se organizar. Sim. Pra te dar o Exatamente. E basicão, priorizar, assim, né? se priorizar. Porque eu Sim. sinto também que as pessoas Exato. querem dificultar muito. Ah, não, mas é tudo muito caro. As pessoas têm essa visão, né? Ah, é muito A caro, saúde é saudável. cara, né? Mas Não hoje em dia uma precisa ser. coxinha, um Guaracamp tá o quê? Nem sei, R$8, R$7. Você entra no mercado, você compra uma banana e iogurte, vai dar às vezes até mais barato que isso ou esse valor. Então é tudo também de acordo com as escolhas que você faz, né? E não ficar, enfim. E entender que a dieta, exercício físico, cada corpo é um corpo, cada situação é uma situação. Cada biotipo é um Isso. biotipo, a gente respeitar Toda vez que eu vou também. responder a Sara, a minha rotina muda quando a gente Sim. vai fazer avaliação. Aí você fala, ó, você é de um jeito, outro fulano é de outro jeito. Então a pessoa tem que adaptar isso e ter essa preocupação. Você quer ter uma longevidade dentro da sua arte? Então, não só use o seu corpo, cuide dele Cuide do também, seu corpo. de várias formas. Manutenção, Sim, a palavra é essa. Sim. Bom, a gente agora... Eu tô adorando esse papo super cabeça técnica. Eu tô amando esse A episódio, gente parece sério, assim, né? Eu Nossa. amo, eu amo. Agora a gente vai para um quadro muito legal aqui do nosso programa, que é de que momento é essa foto. Então a gente vai colocar uma foto aqui na tela e vocês vão contar pra gente de que momento é essa foto na vida de Medo. vocês. Luciano, você Surprise! não tava sabendo, hein? Não tava sabendo. Vamos ver quem vai vir aqui primeiro. Ah, Olha o cabelinho curto! gente, outra Eu já fui até pessoa. careca. Tu dançou no Rock in Rio, né? Dancei. Esse foi um dos trabalhos super legais que eu tive a sorte, assim, de poder fazer. Foi em 2019, esse Rock in Rio. Nossa, que legal. Nossa, foi uma experiência bacaníssima. Eu dancei com a companhia Nós da Dança, com direção da Regina Sauer. Sauer, que Uma incrível. equipe de bailarinos muito linda. E a gente fez os 8 dias de Rock in Rio como uma atração do palco Rock District. Ah, Então a gente... eu fiz em 2022 também, É, é eu muito sei, legal. fez Mas você fez também. Cotep também ou não? Então, dentro dessas intervenções que a gente fazia, fazíamos 11 intervenções por dia. Nossa, e era bem isso mesmo, eu sei, é puxado. Nós éramos a primeira equipe a chegar ao parque, a gente era a primeira atração. Sim, a gente adorava abria o pegar os parque, brindes. Adorava pegar antes de todo mundo. E a gente era a última atração, sem que seja o palco mundo, que fecha no final. Então, a gente começava às 3 da tarde a dançar e fechava às 10 da noite. Então, era essa loucura. E no meio dessas 11 intervenções, uma delas eu sapateava. Ah, que legal. massa. Então, foi super legal, assim, porque poder trazer isso que era meu só, porque o elenco era de dança show, de jazz, né? Aham. E poder trazer o sapateado Oh, para as pessoas que não estão indo para ver sapateado, foi muito legal, assim, poder que trazer. massa, Legal. muito legal. E da Sara, vamos ver qual vai ser o momento. Jesus. Onde você tava nessa foto? Isso Onde foi você na tava? viagem que eu falei da La Dance, né? Foi a primeira vez que eu viajei pra fora e foi em Nova York, num espetáculo que nós assistimos, que tinha o Christopher Brown. Brown, você fala? Brogdon. Yeah, sei quem é. Yes. Christopher Brogdon. E aí nós assistimos o espetáculo. Agora,
eu acho que é Midnight, alguma coisa. Enfim, não vou falar pra não errar. E aí nós assistimos e no final ele chamou a gente. Ele conhecia a Patrícia, ele já tinha vindo aqui ao Rio, já tinha feito também a aula dele com a La Dance. E aí ele chamou a gente pra conhecer o palco e tudo mais. Aí foi bem legal. Gente, essa que viagem foi massa. muito especial. Essa viagem que deu um total. clique. Não, e eu desesperada, que a Patrícia já tava de olho em mim com esse negócio do programa de estágio. Aí teve um dia que a gente perdeu a hora. Eu falava, gente, ferrou, minha carreira acabou já, nem começou. Eu desesperada com medo da Patrícia. Que massa. Não. Pô, muito legal revisitar isso, ver, né, como a gente tira inspiração desses lugares, né? A gente tem essa história. E a gente vai agora para mais um quadro que eu gosto muito de fazer aqui no PodTap. Para você mandar uma mensagem, a gente vai voltar no tempo, né? Eu acho que a gente falou aqui muito de superação, né? Uma palavra que a gente falou na história de cada um é a superação. A gente vai voltar no tempo e eu queria muito, que vocês falassem uma mensagem para cada uma. Que linda! Para essa baby aqui, deixa eu mudar aqui de lugar, só para você ver essa mini Bárbara. Gente, O que que linda! Se hoje, a Bárbara de hoje, né? A Bárbara que agora tá em Barcelona e tudo mais. Se você pudesse encontrar com essa menininha aqui, o que você falaria pra ela? Aqui você tá com quantos anos? Nossa, Juliana, essa parte agora vamos respirar. Porque tem que continuar sério, né? Você tinha quantos anos aqui? Essa foto eu devia ter uns 3, eu acho. Ai, Deus. O olhinho. Gente, muito lindo. Se você pudesse agora, ela estivesse aqui, o que tu ia falar pra ela? Olha, Barbarinha, passamos por muita coisa. Você vai ter muito medo de seguir as suas escolhas, você vai achar que elas não se encaixam no mundo, ninguém vai apoiar, porque é muito diferente. E vai doer, assim. Fazer escolhas vai doer. Você não vai se sentir ouvida. Você vai achar que você não pode mais falar. Mas eu quero que você tenha certeza que o seu caminho próprio você pode sim inventar e fazer dar certo com essa roupinha largona aí, riponga, com o seu próprio estilo, você constrói o mundo que você quer viver. E se cuida do seu dia a dia. Esse é o caminho, é olhar para si e não tanto só para fora. E nós vamos ser parceiras, a gente vai aprender a se dar as mãos. Então, confio em você que a gente tá junto. Ai, que lindo, gente. Eu não queria depois dela, ela foi tão profunda. Olha, aí uma outra mensagem, façam terapia. Se acolham. Sobre. Estamos em 3 aqui que fazem terapia. Não, gente, eu não faço. Começa logo. Parece que eu não tô bem. Eu tô precisando. Vou te passar o contato da minha. Olha, e agora? Olha Gente. isso aqui, gente! Que gostosa! Sara, Dificuldade de achar fofa. foto. Que bom. Ai, gente. O que você falaria pra essa Sara que você tava com quantos anos? Eu acho que eu tava com 4 ou 5. Jesus. Eu era grande. Que fofo, meu Deus. O que você falaria pra essa Sarinha que ainda tem acontecer tanta coisa? O que você falaria pra ela? Meu Deus. Olha, difícil. Mas eu acho que eu falaria pra ela seguir sempre a sua intuição. Pra nunca duvidar de si mesmo. E trabalhar muito a saúde mental, com certeza, a autoestima, para independente do que aconteça, né, de saber que ela tem ela mesma para contar e pessoas também muito boas para contar. E que nunca duvide mesmo do potencial, porque é uma coisa que eu trabalho todos os dias e mesmo em momentos que tenha que aprender a dizer não, que sustente esse não e consiga ter muita persistência nas escolhas, sabe? Nas escolhas próprias, que é algo que eu preciso e venho trabalhando. Então, para ela confiar, acreditar nos seus sonhos, acreditar no seu potencial, que nunca fique se comparando ou achando que não dá, que é tarde demais ou que não é possível. Porque sempre é possível e que quando é para ser, não importa o que aconteça, Deus faz da forma que tem que ser e no tempo dele, não no nosso tempo, né? Sim. Ai, que lindo, Sarinha. Gente, queria que todo mundo acolhesse a criança assim, né? Gente,
Eu adorei, nosso papo, a nossa conversa, tão importante, gente. Eu queria que as pessoas tivessem esse acesso. Por isso que eu quis muito fazer esse episódio sobre saúde, sobre formação. Eu acho que muitas vezes falta o acesso à informação para os nossos alunos, para o público em geral, para os pais, enfim, para os consumidores de arte, né? E é por isso que às vezes a arte fica tão de lado, né? Marginalizada no nosso país. Então acho que a gente poder levar informação é muito importante. É claro que é maravilhoso estar no palco, levar uma história, ser um personagem, mas acho legal ter o papo sério também, a gente contar a realidade, né? De ser um profissional, de se cuidar, não é fácil. Então eu queria muito agradecer vocês duas por terem topado vir aqui bater esse papo. E eu posso dar um último link, Ju, porque assim... sobre o que a gente também falou, da questão da dança, do morrer de fome e tudo mais. Eu acho que é importante só as pessoas entenderem que é possível, sim, viver também da dança. Por exemplo, eu posso ter outra profissão, mas hoje em dia, se eu arranjasse um trabalho fixo na nutrição, eu receberia menos do que eu recebo dando aula. Sim. Então, assim, acho que é uma visão também que é importante as pessoas entenderem que é você investindo no sapateado, né? No caso, vou dizer o sapateado, mas na dança em si, da forma correta, você correndo atrás, você se dedicando da forma que tem que ser, vou dizer como professora, né? Sim, não sim. como performance, porque não é muito ainda o meu lugar de fala, mas como professora, como profissional, você se aprofundando e se dedicando da forma que tem que ser, é possível sim você ser reconhecida e você ter um lugar ali, enfim, numa escola de dança, onde quer que seja, e ser remunerada de uma forma até às vezes mais alta, né? De um valor mais alto do que seria até mesmo numa outra carreira de nutrição. Sim. Vai demandar uma dedicação e um esforço, só para deixar claro, para não romantizar. Exato, pelo porque amor a galera de Deus. acha que é só ter o talento e a arte. Não, gente, nós estamos falando aqui, se CLT 8 horas, meu amor, você quer ganhar tão quanto ou mais, você vai trabalhar 8 horas ou mais, porque estamos falando de criatividade muitas vezes não tem hora. Então, só para não romantizar, e como você falou, é possível. E precisamos de pessoas que acreditem nisso. E que invistam da forma que precisa. Isso. E saibam a regulamentação, como funciona, deem o devido valor. Os profissionais da área da saúde, da área da dança, da área do esporte. E que trabalhem com isso corretamente. Porque, como você falou, é possível, vai demandar, claro, como qualquer outra profissão. Acho que é só não romantizar e pensar, é isso, é igual que qualquer é possível, outro. Sim. Mas obrigada, Ju. Para mim, com relação a isso, eu queria dizer também para todos que forem escolher essa profissão, tenha em mente que você também é um profissional da saúde. Que se você está trabalhando com o seu corpo ou com o corpo de outras pessoas, sejam alunos ou sejam pessoas de uma companhia que você vá ter, você precisa ter saúde em mente, saúde mental, você precisa entender a biologia do corpo da pessoa que você está... Consciência corporal. Sim. Você tem que ensinar isso. Sim. Para as pessoas com que você está lidando e se ensinar isso. Então, meu apelo fica para as escolas de dança terem em mente que vocês estão formando seres humanos que não podem sair de 10 anos para frente com uma lesão do joelho. Sim. Você tá preparando para a vida, tá começando a vida. Exatamente. Na verdade, né? A pessoa que tá começando e precisa estar bem. E precisa se ensinar uma mentalidade saudável, menos competitiva, de auto-amor. De aceitar todos os corpos. De aceitação individual, de boa convivência e de autocuidado também, sabe? Importante. E também tem um olhar cuidadoso, né, com as pessoas. Porque é isso, a dança muitas vezes é uma válvula de escape para muita gente. Então, assim, às vezes a pessoa tá ali porque... é o refúgio dela, assim como também é o meu refúgio muitas vezes, né? Dando aula ou sapateando, fazendo aula. Então, assim, é importante a gente ter esse olhar cuidadoso como profissional, né? Da pessoa que está ao nosso lado e principalmente dos alunos que a gente está lidando, independente da idade, né? Que está sempre ali, tem um carinho, né? A gente nunca sabe o que cada um tá passando. Que mensagem forte, hein? Que mensagem que fique essa responsabilidade. Para quem é uma responsabilidade muito grande. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Muito com esse episódio, muito mesmo, viu? Obrigadão. Sucesso, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Com certeza, sucesso. Curtem, comentem, compartilhem aqui. Vou aproveitar para agradecer você que está aqui nos ouvindo ou nos vendo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar o nosso episódio, seja no Spotify, seja no YouTube ou em outro streaming. Eu vou encerrando por aqui o nosso episódio. Não deixe de conferir, tem mais episódio vindo por aí. Queria agradecer aos nossos parceiros, nossos patrocinadores, a Block e a Chloe Mount Foundation. Bom, eu vou encerrando por aqui, mas semana que vem tem muito mais. Até semana que vem.